Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Sementes do Florescer. Este é um canal destinado ao autoconhecimento e contato com a criança interior. Então, se você se interessa por esse tema, seja muito bem-vindo. Eu conto para você que esse é um canal bebê, esse é o primeiro vídeo deste canal. Então, estou muito feliz, deixo aqui a minha alegria em poder iniciar no YouTube também a construção de uma rede. Então, se você se interessa por esse tema, se inscreve aqui no canal para você poder aprofundar no autoconhecimento e no contato com a criança interior. Eu sou Daniela Lopes, discípula de Cláudio Naranjo, sou gestalt terapeuta, discípula de Cláudio Naranjo. Vou fazer um parêntese aqui para dizer quem foi o Cláudio. Cláudio foi o sucessor de Fritz Perls, que foi quem desenvolveu a abordagem da Gestalt terapia. Cláudio foi meu mestre e através dele e da egrégora que ele formou em vida, eu aprendi e aprofundei nos conhecimentos do contato interior, né, do autoconhecimento mesmo, e aí também da criança interior, que é um tema para mim assim que tocou profundamente a minha vida. E eu inicio hoje a construção desse canal através do momento terapêutico. Esse é o primeiro episódio do momento terapêutico e o tema de hoje então é a criança interior. O que é a criança interior e qual é a importância dela nas nossas vidas? Para a Gestalt Viva, a criança interior, ela é a nossa criança ferida e também a nossa criança divina. O que seria isso? A nossa criança ferida são os núcleos das nossas memórias de dor. Algo que nos aconteceu na nossa infância e que nos causou uma dor muito profunda. Então, a criança, ela não tem um intelecto desenvolvido, né? Mas ela tem uma sabedoria instintiva, ela tem uma conexão profunda com ela naquele momento e ela sabe que ela precisa se proteger de alguma dor para sobreviver. Então, ela começa a desenvolver estratégias, que aí começa a formar a nossa personalidade, principalmente do 0 aos 7 anos, para dar conta de suportar aquela dor. Mas como a criança ela é limitada, né? Ela não tem uma compreensão muito grande da vida ainda, ela vai encontrando uma estratégia instintiva, como eu disse aqui. Então, nessa construção desse ego, ela vai desenvolvendo estratégias para fugir da dor. Só que o que acontece? Ela aprende, aquilo fica fixado no inconsciente, onde estão as nossas memórias de dor. Isso faz com que na vida adulta a gente repita esse padrão quando a gente não traz a luz da consciência para saber o que nos aconteceu, para que a gente possa fazer melhores escolhas. Então, a criança ferida é esse núcleo da dor. No entanto, a nossa criança interior não é somente esse núcleo de dor, é também o nosso núcleo de potencialidades, a criança divina. Quais potencialidades? Está lá a nossa leveza, a nossa alegria, a nossa espontaneidade, a nossa criatividade. Olha para uma criança, veja como ela é espontânea, como ela é criativa e como ela é livre para ser o que ela é naquele momento. Então, alguns momentos de dor fazem o núcleo da criança ferida, mas em outros momentos onde a criança está se sentindo segura e tudo, ela é livre, ela é espontânea, né? Quando ela vai crescendo, ela vai adquirindo mais essas respostas instintivas frente à dor, né? E aí ficam registrados no nosso inconsciente esses gatilhos de dor. E na vida a gente pode optar, não é muito comum, que a gente continue repetindo esse padrão desenvolvido pela criança naquele momento, que foi o melhor que ela pôde fazer naquele instante, diante das capacidades que ela tinha, né? Que muitas vezes as crianças estão diante de problemas ou atitudes dos pais, que vamos colocar um parêntese aqui, também têm as suas crianças feridas, porque também em algum momento sentiram falta de amor, foram rejeitados, ou passaram uma vergonha muito grande, ou se sentiram traídos de alguma forma pelos pais, né? Por exemplo, quando os pais prometem que vão fazer uma coisa para os filhos e aí não cumpre,
né? O pai fala, vou te levar no final de semana, não sei aonde. E aí chega o final de semana, a criança espera, cria aquela expectativa e o pai e a mãe não leva. O pai fala, vou te buscar, não busca. A mãe fala, vou te levar para ver seu pai, não leva quando os pais são separados. Ou prometem algo para a criança que não cumpre, né? Ou faz a criança acreditar numa realidade que não é possível. Então, isso tudo vai gerando na criança esses registros, né? E qual é a importância da gente olhar para essa criança interior? Para que a gente possa acolher as nossas dores infantis, né? Restaurando, regenerando essa parte ferida, como quem cuida de um machucado, como quem coloca remédio para formar uma cicatriz melhor, né? E isso vai dando pra gente uma possibilidade maior da gente encontrar a liberdade e da gente se conectar com quem nós realmente somos, com a alegria que nós trazemos no coração, com a espontaneidade, com o poder da criação, com a liberdade de ser quem se é. Então, eu vejo muito comumente as pessoas confundindo criança interior com criança ferida. A criança ferida é uma parte da criança interior, mas não é a única parte da criança interior. Junto da criança interior, como eu falei, tem a criança divina. E qual é o melhor momento para a gente entrar em contato com a nossa criança? Aquele momento que você decide se amar. Aquele momento que você decide não mais ser escrava das suas reações. Decide não ser mais escrava do que te faltou, desse núcleo da falta. E às vezes não, comumente nós não temos consciência do que falta. Então, como aparece? Aparece com padrões repetidos. Exemplo, eu tenho um casamento, ou um namoro, um relacionamento amoroso, e eu não me entrego, mesmo estando casada ou estando no namoro, eu não me entrego. Eu tenho medo da entrega. Então, eu sou casada, mas eu sou distante. Eu não permito que o outro chegue verdadeiramente em mim, eu não me permito entrar, né, em contato com o outro verdadeiramente. Esse é um exemplo. Ou então, em vez de eu né, quando eu me aproximo desse contato mais íntimo, eu posso fazer uma autossabotagem e interromper um relacionamento. Pelo medo, né, da rejeição, por exemplo. Tenho medo que o outro me rejeite. Então, antes que ele possa me rejeitar, eu rejeito esse outro. Porque assim eu tenho uma ilusão de que eu tenho controle das coisas, né? Que eu não vou ser rejeitado, que eu posso me proteger. Então, esses são geralmente os núcleos da criança ferida. Olhar para essa criança é recuperar a nossa capacidade de amar. Amar a nós mesmos e amar ao outro, né? Na sua profundidade, na sua inteireza e não com restrições. Mas tudo começa em nós. Tudo começa em nós. Nós não conseguimos amar o outro verdadeiramente, confiar e se entregar se eu não confio em mim primeiro, se eu não amo a mim em primeiro lugar. Então, o maior benefício do contato com a criança interior, ao meu ver, é encontrar a potencialidade de amar aqueles que a gente tem como pessoas importantes na nossa vida, mas antes disso e sobretudo amar a nós mesmos, né? E muitas pessoas confundem amor próprio com egoísmo. Quando a gente atinge o amor próprio verdadeiramente, junto dele se desenvolve a compaixão e a capacidade de amar ao próximo. Então, é bem diferente, tá? Esse amor próprio do egoísmo, né? E como que a gente pode fazer para a gente contactar essa criança interior? Em primeiro lugar, tomando uma decisão interna de falar, eu vou buscar restaurar aquilo que me incomoda na minha vida. E como eu falei, como é uma memória inconsciente, muitas vezes a gente pode nem ter lembrança da nossa infância, né? A gente pode não lembrar o que de bom aconteceu e o que de ruim aconteceu. A gente pode simplesmente apagar.
Isso é muito comum quando a pessoa tem um trauma, uma ferida muito forte. Ela prefere apagar, esconder, né? Bloquear essa ferida para não ter tanta dor. Só, no entanto, que quando a gente escolhe fechar as portas para a dor, a gente também escolhe fechar a porta para o amor. Não é possível, a gente não consegue ter uma porta permeável, então, que barra tudo que é ruim e que entra tudo que é bom. Não é possível. Ou a porta está aberta e entra o que é bom e o que é ruim, ou a porta está fechada e não entra nada, nem o que é ruim e nem o que é bom. Então, a partir do momento que você decidir que você quer se amar mais, que você quer encontrar autonomia, que você quer encontrar liberdade, independência, autoestima, uma confiança interior, esse é o momento para você buscar e procurar. E como buscar isso? Busque sempre uma pessoa que já tenha percorrido o caminho. Por que isso? Porque imagina se você vai para uma cidade diferente, que você nunca viu, um outro país, né? E que talvez você nem saiba a língua daquele país. Então, como é que você se prepara para ir para esse país? Existe uma preparação antes, não é? A gente busca pessoas que a gente conhece, que já tenham ido àquele país, que possam dar dicas para nós, pessoas de confiança, que possam falar, toma cuidado com isso, não deixa de visitar aquilo, olha, lá é frio, lá é quente, tranquilo, ou lá é um país violento. Como é que você se prepara? Né? Ah, lá é um país cheio de regras, as regras são X, Y e Z. Então você se prepara para ir para um país diferente. E de preferência, chegando lá, ou você pega um mapa, mas é muito comum as pessoas procurarem um guia ou uma guia para que possa mostrar a cidade, né? Para que possa ou faz uma viagem em grupo onde você pode contar com o outro que já conhece. Então a gente sempre busca uma segurança, né? Busca uma rede de apoio para conhecer algo novo, né? Para que a gente esteja seguro mesmo. Então imagina que você vai nessa cidade, vai buscar um guia. Que guia você buscaria? Um guia que está chegando naquele país junto com você, que mais ou menos fala a língua, que está aprendendo a língua, está mais na comunicação dos sinais do que na linguagem fluida, né, naquele país? Ou você buscaria um guia que já tenha percorrido o caminho, que já domine a língua, que sabe onde são os lugares tranquilos, onde você pode estar em total liberdade, e os lugares que você tem que ficar mais atento, porque são lugares mais arriscados, são lugares que trazem perigo. Como você se prepararia? Se você se ama, se você se cuida, como você prepararia? Você pegaria qualquer guia? Ou você escolheria a dedo alguém para te conduzir naquele novo caminho? Então é isso, gente. Busque alguém que você confie ou que você saiba através de alguém ou pela sua própria análise, que sabe o que está falando, né? Que já fez essa travessia, que está em construção contínua dessa travessia, porque essa é uma travessia que não é uma vez eu fiz e pronto. Vamos voltar aqui à analogia de um guia. Se você é aquele guia que está lá naquele país que você procurou, todos os dias acontece uma coisa nova, um grupo novo, uma excursão nova, um casal que contrata, depois é um grupo que contrata, ele vive 1000 experiências. E aí ele já conhece o caminho, então ele domina o caminho, domina a língua e ele vai no dia a dia cada vez mais se tornando mais e mais capaz. Então, o assunto e o tema do autoconhecimento da criança interior é um caminho contínuo, longo, né? Não é um caminho que eu fui e pronto. O guia não foi lá, fez uma excursão e pronto, parou. Acaba a profissão dele de guia. Ele está em contínuo movimento, ele está em contínuo aprendizado, ele está em contínua transformação e aprimoramento. Então busca essa pessoa que já tenha percorrido o caminho, que já conheça por onde passar e que esteja ainda em busca de um contínuo aprimoramento, contínua busca da consciência. Então, como eu falei aqui, que as nossas feridas estão no nosso inconsciente, né? Nós precisamos ter muito amor e muito cuidado para tocar essa inconsciência. Precisamos de uma estrutura, porque ali também
como eu disse, são as nossas potencialidades. Então, o papel de um bom terapeuta na sua vida é aquele papel onde o terapeuta ajude você a encontrar dentro de si mesmo as ferramentas que você já tem, porém que você não sabe que você tem, então você não sabe usar, né? Não é aquele que diga, faça isso, faça isso. Ele pode te ajudar, mas é um caminho que se faz em companheirismo, em cumplicidade, sabe? É união mesmo. É um caminho onde você é apresentado a trilha que você precisa seguir, a rua que você vai entrar, né? E que o outro esteja ali do seu lado, vendo como é que você se sente naquele momento, o que você precisa e te apoie nisso, mas que te ajude a encontrar as suas próprias ferramentas internas. Isso é muito importante. Então, esteja bem atento a isso, né? Para que então a gente vai buscar as nossas potencialidades? Vou trazer alguns exemplos aqui para que isso fique um pouco mais claro, né? Eu já trouxe alguns, mas eu vou trazer mais exemplos um pouquinho aqui agora para que se tornar mais claro aqui. E aqui eu vou até deixar a dica de 2 filmes que dá para a gente ver a criança interior nesses 2 filmes, a abordagem da criança interior nesses 2 filmes. Um filme se chama O Violino do Meu Pai. Lá vai ter o protagonista que tem uma ferida muito profunda, né? Ele tem um irmão, ele e o irmão passaram por situações difíceis na infância, e esse irmão, o protagonista, tem uma ferida muito profunda em relação ao irmão mais velho. Em determinado momento, esses irmãos se encontram uma outra situação difícil e o filme todo se desenvolve por aí. A gente pode compreender como foi que o protagonista se tornou uma pessoa fria, racional, ele perdeu o contato com a emocionalidade. Então é isso que acontece na vida do ser humano, do adulto, quando as feridas da infância, elas foram esquecidas lá no nosso inconsciente, mas elas não são vistas, elas não são integradas. Elas, de alguma forma, continuam interferindo na vida do adulto e trazendo situações e circunstâncias que despertam aquele gatilho de dor lá de trás. Então, é comum que em muitos momentos a vida te traga situações, por exemplo, de abandono, onde você se sinta muito abandonado e ali nessa situação de abandono você se torne, por exemplo, um dependente emocional. Você não confie nas suas próprias capacidades de seguir adiante sozinho. Você tenha sempre que estar se apoiando num companheiro amoroso, nos seus pais, nos seus amigos, nos seus irmãos, que você não assuma a sua capacidade de gerir a própria vida. Então, em pessoas que têm a ferida do abandono, por exemplo, muito comumente elas se tornam pessoas boazinhas e manipuladoras. Elas manipulam o outro, porque como elas continuam abandonando a si mesmas, como elas não olham para a dor que elas têm, elas abandonam aquela dor lá atrás e aí vai perpetuando o ciclo do abandono, ela busca no outro, seja esse outro, como eu falei, o marido, o pai, a mãe, a esposa, o irmão, o primo, não sei, qualquer outro, alguém que não seja ela, o suprimento da necessidade de amor. Então ela fica ali, às vezes, se moldando para caber num relacionamento amoroso, por exemplo, se contentando com migalhas para não seguir sozinha, porque não confia em si mesma, não confia em si mesmo. Então, às vezes, se coloca em relacionamentos abusivos, né? E continua negligenciando e abandonando a si mesma nessa atitude de se colocar em relacionamentos abusivos. Às vezes, relacionamentos abusivos mais brandos, assim, mais sutis, é um abuso mais velado e às vezes abuso mesmo eminente, evidente, e a pessoa não consegue sair dali. Né? Isso é um caso extremo, mas essa dependência emocional é muito comum em pessoas que se sentiram abandonadas na sua infância. Então, o que essas pessoas precisam é voltar lá, né, naquela sensação de abandono para acolher a si mesmas. A nossa criança interior hoje não espera mais o olhar dos nossos pais. Não espera mais que os nossos pais se voltem para nós e peçam perdão por alguma coisa. Lembrando aqui que os nossos pais também têm suas crianças feridas. Os nossos avós tiveram, bisavós, tataravós e assim por diante.
porque naquele momento, naquela época, esse tema não era nem abordado. Então, não tinha nem a oportunidade de olhar para as próprias feridas, né? De um tempo para cá que isso começou a ser mais efetivo, que a gente tem mais condição, que a gente tem mais oportunidades, mais abertura. Então, os pais deram o melhor que eles puderam, dentro daquilo que eles sabiam, mas muitas vezes isso não é suficiente para a pessoa, a criança se sentir amada. A criança tinha uma expectativa de ser amada de determinada maneira, que os pais não puderam cumprir, porque muitas vezes não amavam a si mesmos. Então, como eu disse, tudo começa conosco, tudo começa em nós. Então, pais que não se amam ainda, eles provavelmente não terão a condição de ter um olhar, né, de enxergar o filho, porque estão envolvidos nas suas próprias feridas da infância. Então, não tem uma capacidade amorosa de, em muitos momentos, em alguns momentos sim, mas em outros não tem uma capacidade amorosa contínua, né, de enxergar as necessidades dos filhos, porque não conhecem e não nutrem a si mesmos, acolhendo as suas próprias necessidades. Então, se a gente não sabe, a gente não pode dar, né? Se tem uma pessoa procurando, sei lá, vamos colocar aqui a primeira palavra que me vem na cabeça. Se tem uma pessoa procurando um sino e eu não sei o que é um sino, eu posso passar inúmeras vezes por aquele sino sem conseguir ajudar a pessoa a encontrar o sino que ela está procurando, porque eu não sei o que é. Agora, se eu falo para o outro, eu não sei o que é um sino, aí a pessoa me explica, eu amplio o meu olhar, e aí eu começo a procurar por algo que balança. Eu posso pegar e experimentar, isso já abre novas possibilidades, né? Mas eu preciso primeiro saber o que é que o outro está procurando, se eu não conheço, ir atrás. Então, esse é o momento que eu falei lá, esse é o momento de começar. Não importa a idade, não importa o sexo. Vejo muitos homens com certas restrições, especialmente os homens, achando que o tema da criança interior é um tema infantil, um tema bobo. Eu sou muito bem resolvido, eu sou muito tranquila, que já estou com toda a minha vida engatilhada. Outras pessoas me falam assim, eu já sou muito velho para isso, em que eu não tenho mais jeito, né? Que para mim não tem mais saída, e sempre tem saída. E a saída é o momento que eu decido me amar. No momento que eu decido me amar, eu começo a querer me cuidar, e dali do meu cuidado eu vou buscar informação. Como eu falei, vou buscar aquilo que eu não tenho, aonde eu acho que tem as condições adequadas para me ofertar. Vou trazer um outro exemplo aqui, isso é muito comum em homens que às vezes não lidam bem com as emoções, porque há muito tempo atrás, ou não tanto tempo assim, deixa eu corrigir, ainda existe essa expressão em algumas famílias, homem não chora. E vou dar aqui mais uma dica de um filme antigo, que se chama Duas Vidas, The Kid em inglês, que é um filme com o Bruce Willis, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. E esse filme é o encontro, literalmente, da criança ferida no adulto, das atitudes que o adulto tem em conexão com a criança ferida e da criança divina. Ele é um adulto que tem muito bem sucedido, financeiramente falando, respeitado no meio que ele resolveu atuar como profissionalmente. No entanto, é frio, é distante da emoção, tem um vazio interno, não consegue se conectar com o outro, não tem amigos, não construiu família, não tem nada. E nesse filme a criança aparece para o adulto, e na nossa arrogância de adulto ele acha que é o adulto que vai ensinar alguma coisa para a criança, até determinado momento que ele enxerga que foi a criança que veio para salvá-lo. E aí essa nossa criança divina, ela está à nossa disposição para nos ajudar a salvar, desde que a gente volte a olhar para ela, né? Se eu não voltar a olhar para ela, não tem jeito de eu encontrar aquilo que eu não abro espaço em mim para conectar. Então, assista esse filme, e aqui eu deixo um convite para vocês, terça-feira, 31, acho que sim, 31, agora de maio,
através do meu Instagram, eu vou falar sobre este filme, trazendo com mais profundidade o tema e o olhar da criança divina e da criança ferida. Então, convido vocês a estarem conosco, comigo e com minha parceira Letícia Vidigal do Ho'oponopono Anjos, para que vocês possam aprofundar nesse tema que eu falei aqui, que é um exemplo muito bacana de contato com a criança, para enxergar a criança divina e a criança ferida, e como a criança ferida vai atuando na vida do adulto. Então, eu estava falando aqui dos homens, e esse filme eu trouxe para exemplificar. Muito comum os homens se conterem emocionalmente, porque em algum momento da história aprenderam que homens não choram. Porém, quando a gente corta o contato com a nossa conexão emocional, a gente rejeita uma parte nossa, porque todo ser humano tem razão, emoção e instinto. Se eu não entro em contato com a minha razão, eu estou negligenciando uma parte de mim. Se eu excluo a minha emoção, eu estou negligenciando uma parte de mim. Se eu excluo o meu instinto, eu estou negligenciando uma parte de mim. E se eu excluo e negligencio uma parte minha, eu não me sinto uma pessoa inteira, eu não me sinto integrada, eu não tomo posse das minhas potencialidades, eu não tomo posse da beleza do ser humano que existe em mim. Então, aprender a integrar as nossas partes excluídas é o trabalho da criança interior. Então, se você sente que em algum momento você está emocional demais, impulsivo demais, reativo demais ou frio demais, né, no seu dia a dia, é um momento, é um sinal de que você está rejeitando uma parte sua. Então, você está potencializando uma parte. Para as pessoas frias, estão potencializando o lado racional. Para as pessoas muito emocionais, estão potencializando a emoção, né, e estão esquecendo a integração da razão e do instinto. Então a gente se torna uma pessoa incompleta, e nessa incompletude, né, que nós praticamente assim, no mundo comum, no mundo, eu, você, todo mundo, nós temos sempre partes a serem integradas. Por isso que eu digo que é um trabalho contínuo. Então é tomar consciência, trazer para a luz da consciência essas partes negligenciadas nossas por defesa lá na infância, trazer à luz da consciência para que a gente possa fazer melhores escolhas e se sentir inteiro, porque quando eu integro, eu me completo. Se eu rejeito, eu me sinto incompleta. Então eu posso ter sucesso profissional, eu posso ter sucesso material, mas eu sempre vou ter a sensação de uma falta dentro de mim. E essa falta nunca é preenchida. Eu posso buscar viagens e qualquer outra coisa, e né, um relacionamento, que eu ainda assim vou me sentir incompleta. Então, para a completude do ser humano, é importante que a gente olhe para as nossas feridas e que a gente acolha e transmute, transforme a dor em amor. Porque no fundo, gente, tudo é amor, mas existem distorções do amor. E é preciso que a gente olhe para essas distorções para que a gente possa transformar em plenitude de amor. Então, esse é o convite do trabalho com a criança interior. É o convite da integração, de incluir partes nossas negligenciadas, abandonadas, né? Então, fica aqui nesse primeiro vídeo uma ideia do que é o trabalho, né? Do meu convite para vocês. E quando a gente acolhe a gente integra esses nossos lados, a gente pode fazer melhores escolhas. A gente começa a responder à vida e não mais a reagir. Então, eu reajo à vida todas as vezes que eu me sinto mal, ofendida, que algo de ruim acontece comigo, e sem pensar eu explodo, eu xingo, ou eu me afasto, eu rompo relações, eu brigo. Isso são reações, né? Reações inconscientes trazidas lá pelas nossas feridas. E quando eu integro, eu começo a ter a capacidade de responder à vida. O que é a capacidade de responder? Acontece algo comigo que foi tão ruim quanto o exemplo que eu dei da rejeição aqui, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo claro aqui. Uma fechada no trânsito, eu tô atrasada e alguém me fecha. Se eu reajo, eu abro a janela, eu xingo o outro, de repente eu paro o carro, eu começo a perseguir o outro para xingar, e ele pode virar uma briga, eu posso fazer mal para mim, mal para o outro, e assim por diante. É só um exemplo. Mas se eu respondo
respondo à vida e não reajo às coisas que me acontecem, eu continuo levando fechadas, isso não vai fazer diferença. Mas a diferença é que quando eu tomo uma fechada, eu escolho o que eu faço. Eu posso brigar com o cara, xingar o cara, sair correndo atrás dele numa perseguição, me machucar o outro, ou eu posso encontrar uma maneira mais saudável de extravasar minha raiva. Isso pode ser ligar o som alto e cantar uma música, pode ser eu estiver sozinha no carro, dar um tapa no banco do carro para extravasar a raiva que pede movimento. Então eu começo a responder à vida escolhendo melhores atitudes para mim. Quando eu escolho melhores atitudes para mim, eu aprendo também a respeitar o outro. É automático. Se eu me amo e me respeito, automaticamente eu entendo que o outro também tem o direito de se amar e também se respeitar, e eu começo a respeitar o outro. Junto com o nascimento do auto-amor, nasce também a compaixão. Então, esse caminho juntos, o amor e a compaixão, são sentimentos irmãos, vamos colocar aqui. Então é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. É muito bom ter vocês por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, me ajude a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Compartilhe também. Um prazer ter vocês aqui e estejam conosco, que estejam comigo, deixa eu me apropriar aqui desse canal, e outros vídeos virão com temas do autoconhecimento e da criança interior. Um abraço!